Boa noite. Esperar o pessoal entrar. Esperando um pouquinho o pessoal entrar. Boa noite, meninas. Nossa, a convidada tá chegando aqui. Cláudia tá conectando. Olá! Oi, boa noite. Boa Tudo noite. bom, Cláudia? Tudo tranquilo, tudo Tá me, tranquilo. tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Ah, tá. Que bom. Os colegas estão entrando também. Deixa eu botar um pouquinho mais Uhum. aqui pra ver. Tá. Então, boa noite a todos. Nós estamos aqui com mais uma edição da live da Associação do Ministério Público. Estou muito feliz de apresentar a Cláudia Laitano hoje, que aceitou o nosso convite. Queria te agradecer, Cláudia, que tu foste super disponível, assim, e interessada, enfim. A, Uhum. a Simone Mariano, que fez a ponte, né? Sim, sim. Tá? Minha, con... Minha confrade. É, Nós ela de, participamos de um grupo de debate de política e a sim, Simone faz parte. sim, que bom. A gente ficou muito feliz, assim, de poder sair um pouco dos assuntos jurídicos e conversar sobre assuntos em geral, culturais, Uhum. filosóficos que afetam a todos nós nesse tempo de pandemia, né? Uhum. E eu queria pedir para os colegas que estão entrando para compartilharem a live, é só clicar ali no aviãozinho que tem e mandar para as pessoas, que daí as pessoas podem ir entrando também para assistir, né? E hoje, então, eu vou fazer a inversão de papéis aqui, que eu vou fazer o papel da entrevistadora, né, Cláudia? Vou entrevistar a jornalista hoje, então vamos brincar aqui de entrevistar. Mas é um bate-papo informal, assim, para a gente trocar ideias e tal. Então, queria pedir para tu te apresentar, primeiramente, assim, a gente conhece a Cláudia do jornal, né? Mas além dessa atividade, assim, se tu puder nos contar um pouco de ti, ia ser bem legal. Bom, eu sou jornalista, trabalhei a vida inteira na área cultural, né, na Zero Hora, como editora de cultura de Zero Hora, primeiro como repórter, depois como editora, e o tempo todo na área de cultura. E no início dos anos 2000, comecei um outro caminho paralelo ao trabalho de editora, que é o trabalho de cronista, né, que tem um outro andamento, mas que andou sempre em paralelo com minha atividade como editora. E, enfim, eu trabalhei na Zero Hora há mais de 30 anos, né? E eu entrei, eu era novinha, nem sequer estudava jornalismo ainda, fazia psicologia na época, e entrei para trabalhar num setor que tinha no jornal na época, que era a revisão, e que trabalhava de noite, então era muito bom para quem estudava, eu fazia psicologia na época, não tinha nada a ver com jornalismo. Ah, que legal. E aí entrei no jornal e acontece o que acontece com as pessoas que entram em contato com o jornal, que é serem absolutamente seduzidas. E aí larguei a psicologia, comecei a fazer jornalismo. E aí fiz toda a faculdade trabalhando ainda no jornal, mas não na redação, né? E aí me formei em 92 e comecei essa caminhada ali, sempre no segundo caderno na editoria de cultura. E esse percurso durou até o final de 2018, né? Em 2018, eu fui demitida do jornal dentro dessas mudanças que estão tendo, todas as redações estão encolhendo, né? E normalmente o meu perfil é exatamente o perfil que é um dos primeiros que vai embora, que é quem é mais velha, quem ganha um pouco mais, e, enfim. Isso está acontecendo em todas as redações e com impactos muito grandes, eu acho, no jornalismo. É um momento de desafio muito grande, né, para o jornalismo, para saber o que vai ser, o que vão ser as grandes empresas, as grandes redações, nesse momento em que o modelo de negócio já não é o mesmo Sim, que era quando eu me formei, quando eu comecei a trabalhar, que as redações eram enormes, enfim, isso não existe mais. Existe, o modelo novo ainda está em construção, ainda não é uma coisa que está muito clara. Então, fui demitida no final de 2018, mas recebi o convite para continuar
colaborando como cronista, né? Então, continuei como cronista. Então, eu costumo brincar que 2019, para mim, foi um aquecimento para a quarentena, porque ao longo do ano de 2019, com o tempo todo na minha mão, para fazer o que eu quiser, né? Eu tenho uma filha já adulta que está estudando nos Estados Unidos, eu me separei faz 2 anos, então realmente em 2019 eu podia fazer o que eu quisesse da minha vida. Isso é muito bom, é uma liberdade enorme, mas ao mesmo tempo é uma angústia muito grande, né? Então, muitas pessoas na quarentena eu acho que viveram essa experiência, algumas, enfim, estão trabalhando mais na quarentena do que trabalhavam antes. Mas quem está numa situação mais confortável como eu, que, enfim, pode escolher o que fazer, não tem que se ocupar de uma criança pequena, não tem pai velhinho para cuidar, o que se coloca é essa situação em que tu tem todo o tempo do mundo disponível e que tem que construir a tua rotina, né? Construir o melhor uso possível do teu tempo, né? E isso de diferentes maneiras, mesmo para quem teve uma rotina, eu acho, diferente na quarentena, se defronta com esse tipo de desafio de autoconhecimento, eu acho. Né? Eu já estou entrando no assunto, passei da apresentação direto para a quarentena. A próxima pergunta era justamente isso, de saber como é que estava a tua vida na quarentena e a tua observação sobre o mundo ao teu redor, como o nosso tema é conflitos, né? Para te perguntar se aumentaram os conflitos, porque a gente ouve notícia de que na China os casais pós-pandemia estão se separando todos, que agora quem tá todo mundo brigando em casa, que os filhos estão enlouquecendo os pais. Então, qual é a tua impressão, assim, como é que tá? A tua filha é grande, mas o pessoal que tu conhece, enfim, a tua observação, assim, que já que tu é uma observadora do cotidiano, né? O cronista tem que ver de tudo, né? Na minha situação de quem mora sozinha, eu acho que a quarentena ela até dá qualidade para algumas relações. Eu acho que as pessoas ficaram muito preocupadas umas com as outras, em conversar, em ligar para saber se está tudo bem, em dizer, sabe, fazer planos para quando se encontrar, em conversar com vídeo, com amigas, com mais frequência, como se isso fosse uma coisa mais urgente, né, do que é normalmente. Então, para quem está numa situação como a minha, é absolutamente confortável se, enfim, se a pessoa consegue lidar com a solidão e com a sua própria companhia durante tanto tempo assim. Isso é um desafio à parte, né? Agora, para as pessoas que eu conheço que têm filhos pequenos, principalmente, é uma maternidade e paternidade sem filtro, né? É assim, é sem todos os canais que a gente constrói, enfim, que eu usei quando eu tinha filha pequena, que enfim, a escola ajuda muito, os avós ajudam muito, a pessoa que te ajuda em casa é uma mão, enfim, tem vários caminhos para te ajudar a educar uma criança que é um trabalhão em qualquer situação. E na quarentena eu acho que isso ficou mais intenso porque a gente ficou sem esses filtros e numa situação em que as crianças, dependendo da idade, as menores principalmente, elas ficam muito entediadas, né? Não tem como achar que aqui a escola online vai funcionar do mesmo jeito né, que uma escola presencial, com professor, com colega, enfim. Eu acho que das coisas que a gente aprendeu com a quarentena e que vão mudar, eu acho, depois da quarentena, eu acho que uma das ilusões que se tinha era que o estudo online era assim a salvação do mundo. E, bom, é muito legal, acho, para quem está nível superior, para quem vai fazer um pós, para quem pode pegar. É o meu caso, eu faço vários cursos online de assuntos que me interessam e sou apaixonada. Mas, enfim, é dentro do meu ritmo e ninguém está me cobrando nada. Agora, para uma criança
em que a parte física, a parte de contato humano, a parte de ampliar o círculo social, ela é tão importante quanto o conteúdo. Então, quando a gente tira isso, fica muito difícil mesmo para uma criança. Mas eu acho interessante, assim, de ver como os meus amigos estão sendo criativos, né? E como é uma situação que cria um tipo de proximidade que essas crianças, filhos de mães e pais que trabalham muito e tudo mais, nunca tinham vivido, né? A minha filha, que talvez está nos assistindo agora e que vai fazer 22 anos, uma moça, ela já me disse assim, pô, mãe, já pensou que legal que se eu fosse criança na época da quarentena? O meu filho tá entrando. É verdade. E para as crianças, eu acho que tá bom, assim, ficar com os pais, né? Uma coisa que eles geralmente não têm, assim. Então, claro, tem outros aspectos que a convivência social também é importante, mas a gente está tentando tirar o proveito daquilo que é possível, né? E construir uma rotina doméstica mais customizada, digamos assim, para cada família. Né? Porque eu acho que as pessoas, quando elas estão numa rotina assim, muito corrida, a rotina, ela acaba tudo acaba girando em volta do trabalho, né? Do horário de trabalho e da folga e a escola e fim de semana e coisa e tal. E aí todas as famílias às vezes ficam parecidas demais. E o que a gente descobre num momento como esse é que cada família é uma família e cada família tem que criar algo que funcione, né? Não tem nada, não tem um pacote para pegar na prateleira, né? Não tem prateleira para essa situação que a gente está vivendo. O que eu tenho, eu li alguma coisa agora, eu acho que foi no Instagram até que alguém compartilhou, que as mulheres cientistas estavam produzindo menos do que os homens cientistas, os artigos, porque elas acabavam se sobrecarregando com a questão da casa, dos filhos, e isso também não só. Esse estudo era das mulheres cientistas, né? Que tinha diminuído a produção. Mas e se vê também de outras mulheres reclamando de sobrecarga, justamente porque a gente tem essa cultura de que o espaço privado da casa é de administração da mulher, enquanto que o espaço público é dos homens, né? Como é que tu vê essa questão? Eu acho muito curioso isso que a Folha de São Paulo, não sei se vocês viram, né? Vocês são todos advogados, talvez tenham visto. A Folha de São Paulo fez uma matéria no início de maio que era como juízes, desembargadores, procuradores estavam lidando com trabalho online, coisa e tal. Só que eles só entrevistaram homens, só homens. E todos assim, todos assim, muito bem, com escritórios assim organizados. Claro, pareciam os filhos, às vezes passando por ali, mas estava tudo super organizado, não sei o quê. E aí, em seguida, teve uma reação enorme de mulheres, advogadas, dizendo, não, como é que vocês fazem uma matéria dessa? Não conversam com nenhuma mulher. Aí, uns 4 ou 5 dias depois, a Folha fez uma matéria daí só com mulheres, e aí o tom era completamente diferente. Porque tem, sim, algumas coisas assim que eram... que dá para fazer de conta, né? Tudo depende de cada geração, né? Tô falando aí de uma geração mais ou menos perto da minha, que está entre 40 e 50 anos, um pouco menos, talvez, sim. É um modelo de família. Talvez quem tem um jovem casal de 20 anos, talvez já funcione de outra maneira. Mas a minha geração de mulheres, ela sim vive uma vida completamente diferente da sua mãe. A minha vida é completamente diferente da vida que a minha mãe teve, mais ainda da minha avó. Mas ainda assim, fazendo muita concessão, né? E partindo do princípio que algumas coisas são nossa responsabilidade. Por mais que, enfim, que não seja uma coisa necessariamente imposta pelo companheiro, que diz que não vai fazer tal coisa, que é mais difícil, eu acho, hoje, mas a gente acaba assumindo tarefas como se fosse nossa, né? Então, nesse momento, assim, que não tem vó, não tem babá, não, né? Não tem nada, assim, não tem escola. É muito fácil que a mulher acabe ficando mais sobrecarregada ainda do que ela é, se ela não fizer
um exercício assim que eu acho que é importante de fazer para mulheres sempre, né? Que é, bom, não dá para fazer tudo, então vamos Sim. fazer o que dá, do jeito que dá, do melhor jeito que dá. E claro, lembrando que a gente está falando de mulheres e de uma classe privilegiada, inclusive, né? Sim, Porque aquelas é. de baixa renda, então, estão numa situação que a gente está vendo violência doméstica, coisa assim muito pior do que, né? Então, a gente está partindo ainda falando de uma classe assim que ainda tem ainda um pouco de Toda, privilégio. todas as mulheres que não tiveram a chance de escolher fazer um home office, que é um luxo, né? Mas eu tenho uma amiga assim, muito próxima que é mãe solteira e trabalha numa atividade considerada essencial, quer dizer, ela não pôde trabalhar e simplesmente não tinha onde deixar a filha, né? Uhum. Não tinha o que fazer, entende? Então, tem várias pessoas nessa situação, né? Infelizmente, o caso esse do menino Miguel, que chocou todo mundo, tinha a ver com isso. Uma mãe, uma avó, sem a chance de poder escolher não trabalhar, tendo que levar um menino para o trabalho. Sim, verdade. E falando assim de conflitos, e já que tu é do meio jornalístico, as fake news aumentam esses conflitos? Como é que a gente lida com isso, né? Que pode mudar uma eleição, pode mudar a vida das pessoas, pode acabar com a vida de uma pessoa com uma fake news, né? O que tu pode nos É, comentar? eu acho que é um dos problemas mais graves que a gente está enfrentando globalmente nesse século, assim, né? E a pandemia ela só vem acrescentar uma camada de gravidade, porque no momento que a gente está falando de desinformação, de informação falsa, de desacreditar fontes de informação, e a gente está vivendo uma pandemia, isso é mais grave, custa vida, né? Uma informação, passar uma informação que não é correta, minimizar a doença, desacreditar a ciência, tudo isso neste ambiente que a gente está vivendo é ainda mais grave, quer dizer, custa vida. A gente está vendo no Brasil exatamente isso, né? O fruto de um governo que lidou sempre da pior maneira possível com o problema e agora está omitindo informação, inclusive, quer dizer, o pior de todos os cenários. Então, já seria uma situação horrível sem a pandemia, mas com a pandemia ela fica mais grave. E eu acho que eu considero o problema mais importante que a gente está lidando na nossa época, porque eu acho que toca vários pontos. Assim. O primeiro ponto é a gente está vivendo um momento, né, de pós-verdade. O que significa isso? Significa as pessoas desacreditarem a opinião do especialista, né? Achar que opinião e informação é a mesma coisa, encherem a esfera pública de desinformação de forma que confunde mais as pessoas não sabem em que acreditar, então elas acabam acreditando que elas podem escolher no que elas podem acreditar. Então elas podem escolher acreditar se vacina funciona ou não funciona, se aquecimento global existe ou não existe, que isso está de alguma forma na mesa para ser debatido, né? Então a pós-verdade é esse momento que a gente está vivendo em que tudo é colocado em questão e ninguém sabe em quem confiar. E isso não é algo que acontece só com quem, enfim, não tem educação, não tem preparo, enfim, não uma pessoa que tem deficiência cognitiva de alguma forma, não. Isso acontece com todo mundo. E todo mundo tem na família um tio, um parente, alguém que respeita, alguém que é um profissional muito importante na sua área e que manda uma notícia, obviamente, falsa, né? Que não consegue ter discernimento. Muita gente tem isso. Então, isso eu acho extremamente preocupante. Tudo isso acontecendo num ambiente crescente de polarização, né, que também não é diretamente ligado com as fake news, mas está ligado porque a polarização transformou a
a política numa espécie de identidade. As pessoas não existe se identificar com uma política econômica, ou enfim, com políticas sociais. Não, isso virou uma identidade. No momento que não é mais, a discussão não é mais o bem público, não é mais o que é melhor para o país, o que é melhor para a cidade, é sim o que é o meu time, o que o meu time está querendo, o que o meu time pensa, como jogar a favor ou contra tal time. Então, isso é o pior cenário possível, porque também não existe um terreno comum para discutir, não existe uma base comum para discutir, porque as pessoas transformaram a política numa espécie de identidade, numa espécie de religião, né? Todo mundo fala isso o tempo todo, mas é a pura verdade. A gente está vendo tudo que a gente no Rio Grande do Sul estava muito acostumado a ver de grenalização de tudo, né? A pessoa que não usa camiseta vermelha porque é do Grêmio, que não usa camiseta azul porque é do Inter. Enfim, isso que parecia uma coisa assim, sem grandes consequências, né, no mundo do futebol, a gente viu que isso tomou uma proporção enorme, que a gente nem lembra mais, a gente nem lembra mais do Grêmio e do Inter diante dessa situação. Ficou lá atrás, né? É futebol. Então... E outra questão que eu acho que é importante, que se coloca também nesse momento, é como as empresas vão tomar responsabilidade, né? Como Twitter, Facebook, Amazon, as grandes empresas de tecnologia vão agir diante do contexto das fake news, de como isso abala a estrutura da democracia, né? E todo mundo tem que assumir responsabilidade. Então, as grandes empresas de tecnologia têm que assumir responsabilidade e os indivíduos têm que assumir responsabilidade. E a gente tem que pensar seriamente que as crianças precisam ser educadas para a tecnologia, precisam ser educadas para o seu comportamento online, né? A sensação que eu tenho um pouco com a tecnologia é que ela caiu... É um brinquedo super sofisticado que caiu na mão de crianças que não sabem exatamente os riscos daquele brinquedo, como usar aquele brinquedo com responsabilidade. E parece incrível a gente ler ali a manchetezinha que chega no WhatsApp e tá passando adiante, não nem abriu, né? Às vezes é uma pegadinha e tu tá passando adiante. Quando é pegadinha ainda vá, mas às vezes é uma coisa grave que tu tá passando adiante sem nem se dar conta, né? Então... E tem vários estudos que mostram que a fake news ela é muito mais compartilhada do que a notícia verdadeira. Porque a notícia falsa, ela lida exatamente com a emoção, né? Exatamente. A gente compartilha o que nos mobiliza, o que nos deixa indignado, o que nos deixa com raiva, né? O que nos comove, é isso que a gente compartilha. E as pessoas... E existe uma usina, né, do mal que produz esse tipo de coisa. Eles rapidamente se deram conta como isso funcionava e se utilizam dessas ferramentas manipulando a emoção, exatamente manipulando a emoção. Quando que a gente imaginou no mundo que uma coisa como, sei lá, uma madeira de piroca, por exemplo, seria seriamente compartilhar? As pessoas, enfim, compartilhariam isso. E tem coisas muito menos grotescas, né, que as pessoas compartilham. É verdade. Deixa eu ver o que mais. Bom, a outra pergunta, até eu fiz uma mistura da minha pergunta com a da Simone, que mandou para mim. A Simone Mariano da Rocha mandou a pergunta, que é sobre esse novo normal, né? Como é que vai ser a vida depois da pandemia? Se a gente vai ter, será que a gente vai ter um novo normal? As pessoas se deram conta de outros valores, elas estão dando mais valor para o outro. Pessoas que eram invisíveis agora estão sendo enxergadas, né? Grupos de pessoas que agora tem muitos grupos de solidariedade para ajudar pessoas que até então eram invisíveis. Será que a gente está mudando? A gente parou para... Essa pandemia realmente puxou o tapete da gente, né? Para ter um novo jeito mais coletivo de enxergar o mundo. Enfim, o que tu acha assim, sobre isso? Eu acho que é muito cedo ainda assim, para a gente conseguir dimensionar que tipo de efeitos isso vai ter, né? Hoje mesmo eu estava ouvindo um podcast, aliás, com uma análise sobre junho de 2013
e comparando assim, junho de 2013 com as manifestações que a gente tem agora. E, e aí, essa professora que estava falando, a maneira como ela falou, junho fez muito sentido, junho de 2013, assim, finalmente eu consegui entender algo que na época era muito difícil de entender, né? Era só um espanto, assim, né? E as pessoas não sabiam, tá, mas o que que é isso? O que que é esse movimento? Para onde vai? Quem é que move isso? Então acho que foi preciso a gente passar algum tempo, ver como aquilo se desdobrou ao longo do tempo, para a gente conseguir olhar e ter alguma, né, alguma forma de analisar aquilo com o que aquilo resultou. Então, bom, em junho de 2013, perto do que é a pandemia, do que é esse momento global que a gente está vivendo em todos, né, em todos os âmbitos possíveis da vida, economia, política, é uma coisa tão grandiosa que eu acho que vai demorar muito tempo para a gente ver exatamente como ela vai mudar o mundo. Mas eu acho que sim, vai haver mudanças, desde as mais simples, que eu acho que é isso que a gente está falando, de como as pessoas estão trabalhando em casa e como estão estudando, e, enfim, foi meio a toque de caixa, mas acho que as pessoas forçadamente tiveram que criar, né, procedimentos com relação a isso, e isso vai ter efeitos, acho que o trabalho vai ser muito mais intenso online a partir de agora do que era, né? Com repercussões econômicas que a gente ainda vai ver, mas não serão pequenas, porque isso pode significar enxugar ainda mais, né, e mais desemprego. Acho que a educação também, acho que as escolas vão se preparar mais, mas ao mesmo tempo tem uma ilusão de que isso, enfim, que tudo funciona às mil maravilhas. Então, eu acho que essas coisas pequenas, assim, vão ter efeitos talvez mais imediatos, mas, mas o tamanho do rombo na economia e a repercussão de diferentes atitudes políticas diante da pandemia, né? O que a gente viu nos Estados Unidos e o que a gente está vendo no Brasil, em comparação com o que a gente viu na Nova Zelândia, com o que a gente viu na Alemanha, enfim, mesmo na Suécia, a Suécia tendo que, os governantes da Suécia tendo agora que dar conta das opções que eles fizeram erradas e que levaram a mais mortes do que toda a vizinhança, enfim. O tamanho desse impacto ele é muito grande, eu acho, para a gente conseguir dimensionar. E internamente, assim, eu sou mais cética, assim, eu acho que as pessoas, elas se adaptam muito rapidamente às coisas. O ser humano é um ser muito adaptável, né? Então, eu te diria que para mim a pior parte da pandemia foi em março, início de abril, que realmente. Como assim eu não vou ir a restaurante? Como assim eu não vou ir num salão de beleza? E todas as coisas que pareciam absolutamente ultra importantes, que tu vai vendo que tudo se ajeita. Então, assim como a gente se adapta, né, a gente esquece. Né? Então, com a mesma velocidade que a gente se adaptou, acho que a gente vai esquecer algumas coisas, né, nesse momento importantes. E uma das coisas que eu acho que eu torço para que mude, né, é a relação das pessoas com a ciência. Né? Porque eu acho que nunca se falou tanto na importância da ciência, na importância do cientista, na importância de respeitar certo protocolo, né? Respeitar consensos de cientistas, né? Eu acho que isso pode nos ajudar, por exemplo, na maneira como as pessoas vão enfrentar daqui para diante a discussão do aquecimento global. Eu acho que ajudou muito essa discussão todos os dias na televisão, falando sobre ciência, sobre pesquisa, sobre cientista. Então, eu espero que isso tenha algum desdobramento e que as pessoas aprendam a respeitar um pouco mais a ciência e a voz do especialista. Eu acho que uma das coisas que a pandemia jogou na nossa cara é que o mundo é um só, né? Não tem lá fora, é tudo aqui, né? É tudo planeta azul e tá tudo ligado. Começou na China e 2 meses depois estava aqui, estava no mundo inteiro. Então, é Sim, muito importante. principalmente esse discurso assim, da extrema-direita que a gente viu
nos Estados Unidos e que a gente está vendo aqui no Brasil, infelizmente, a extrema-direita, como nesse formato século XXI que a gente está assistindo, ela trabalha muito com respostas simples, né? Ela acha que com nostalgia, né? Com imaginar que existe um mundo, né? No caso dos Estados Unidos, o Make America Great Again, no Brasil, a ideia de que na ditadura militar era tudo lindo, quer dizer, eles sempre trabalham com um passado, com uma ideia de passado fantasiosa, e com a ideia de que problemas complexos podem ter respostas simples. Né? E, então, assim, ouvi falar que cloroquina é bom, e a cloroquina é a quinta maravilha do mundo. Então, a pandemia, ela expôs na prática o que acontece quando a gente lança a mão de respostas simples para problemas complexos. No caso de uma pandemia, significa morte, é isso. Né? E eu acho que, para quem quis ver, para quem quis prestar atenção, para quem, enfim, não enfiou a cabeça no chão, está muito claro isso. Né? Foi uma exposição grande de uma fragilidade estrutural, que é a fragilidade de construir um governo na negação, construir um governo criando inimigos, né, criando combates e não construindo, né, não construindo pontes, e não com ideias, e não com transformação e com política, né, que é tentar parar arestas, é tentar chegar a um acordo. Enfim, isso tem consequências na prática e talvez eu torço para que isso signifique que o presidente americano não vá se reeleger esse ano. Se servir para isso, já teve alguma utilidade. E deixa eu te perguntar mais uma coisa. Como não enlouquecer, né, na pandemia, assim, qual é as tuas medidas, assim, para ficar bem, diante de tanta insegurança que a gente está vendo, né? Eu acho que isso, assim, não é muito diferente do que é na vida comum, assim, né? Acho que a gente passa a vida inteira da gente tentando construir essa identidade pessoal da melhor forma possível, né? A gente passa a vida inteira tentando construir isso, porque, enfim, não é toda hora que tem pandemia, mas também todo mundo passa por perrengue o tempo todo mundo teve uma situação de dificuldade por um motivo ou outro. E é dessa fonte, é desse recurso de reconstrução e de enfrentar, de resiliência, de, enfim, ter um tombo e levantar e vamos lá e vamos de novo. E os recursos que eu tenho neste momento são esses, o que dá para fazer com isso? Isso eu acho que é algo que as pessoas tentam construir, né, a vida inteira, ou não tentam. Né? Então, assim, se a quarentena tivesse muito insuportável, é provável que a vida já estava insuportável, assim, não foi a quarentena que. Talvez a quarentena tenha exposto isso de uma forma mais evidente. Mas o recurso humano interior que a gente precisa para sobreviver e para enfrentar os problemas cotidianos são os mesmos que a gente usa numa situação excepcional qualquer, né? Em qualquer situação difícil que a gente enfrenta. Tudo dependendo muito de autoconhecimento, né? Eu acho que um esforço permanente de autoconhecimento, de saber quem tu é, saber o que te faz feliz e quais são as tuas ambições, quais são os teus projetos, o que tu quer fazer da tua vida, né? Eu acho que quem tem isso como uma rotina em tempos em que está tudo bem, está tudo feliz, está tudo tranquilo, vai lançar mão dessa poupança quando surgirem as situações difíceis e complicadas como essa. Uhum. Eu tô olhando os comentários dos colegas aqui, o pessoal tá mandando oi, gostando bastante dos temas, dos tópicos, aliás. A Maria Inês está falando da questão do aumento da violência, né,
que os homens tomaram mais consciência dos afazeres e do trabalho doméstico, que acabou gerando conflitos, que a gente falou lá no início, algumas pessoas não tinham chegado ainda, a gente falou disso. Foi um dos primeiros tópicos, né? Deixa eu ver. E aqui... Eu acho que para essa violência que a gente está vendo doméstica, assim, eu acho que vale um pouco o mesmo raciocínio disso que eu estava falando. Quer dizer, claro que o fato de ficar dentro de uma casa sem o respiro do trabalho, sem o respiro de tomar uma cerveja com os amigos, enfim, sem outras coisas acontecendo, claro que isso sobrecarrega qualquer relação. A melhor relação do mundo fica sobrecarregada, né? Mas não dá para culpar a quarentena pela violência doméstica, né? Então, a relação que se desdobra num tipo de abuso como esse era uma relação que já estava condenada. Sim. Que isso viesse a acontecer mais cedo ou mais tarde, né? Infelizmente, a gente sabe que num país em que tanta gente perdeu emprego e isso é um fator a mais para tensionar as pessoas. Então, claro que tem vários fatores que tornam esse ambiente mais tenso, mais angustiante para muita gente. Mas, de novo, uma relação que resulta num episódio de violência, as causas são muito mais profundas e muito mais graves do que a situação da quarentena. Ela só acirra, porque daí, tipo, tem mais problemas dentro da casa, né? Que tem que ser enfrentados. O uso de álcool também, que é bastante. Aí o cara perde o emprego, aí a masculinidade dele já fica abalada, né? E aí... Sim, e tem que conviver com os filhos e tem que, às vezes, se dar conta da sua precariedade como pai, né? Às vezes tem pai que é pai de... Funciona bem para sábado e domingo, mas de segunda a segunda não rola, né? Então, isso tem vários fatores aí capazes, eu acho, de detonar a violência, né? Teve uma outra pessoa que é a Paula, que disse: como educadora, acompanhei muitas realidades, acredito que muitas famílias tiveram uma linda reaproximação. Essa coisa que a gente falou, né? Do maior convívio, né? Congelou um pouquinho, o que foi? Eu não ouvi o final da pergunta. Ela disse: como educadora, acompanho muitas realidades, acredito que muitas famílias tiveram uma linda reaproximação. Sim. Foi o que falaste antes. Não, eu acompanho histórias, assim, claro que a gente sabe que às vezes as histórias que vão parar nas redes sociais são as bonitas, né? Mas eu acompanho muita história de rotinas, assim, de pais com filhos, assim, de inventar coisas, de inventar brincadeiras, que são bonitas, e também para quem tem pais velhos, assim, eu acho que é um esforço a mais também, tu demonstrar carinho e cuidar dos teus pais, às vezes não podendo estar perto, também exige um laço afetivo muito mais sólido, assim, muito mais responsabilidade, às vezes, do que as pessoas têm com seus pais, né? Sim, é verdade. A Kelly Pedroso também, que está aqui, que também é jornalista, ela está te perguntando como conscientizar as pessoas para parar de compartilhar fake news. Essa, Kelly, é a pergunta de $1 milhão, né? É o que todo mundo... eu acho, sim, que é um tema tão importante que ele deve ser mais discutido. Né? Eu acho que na escola, para começar, eu acho que isso deve ser discutido na escola. Eu acho que tem que ter uma alfabetização para a vida online. Eu acho que as pessoas têm que ser alfabetizadas para isso, né? Por mais assim que as pessoas saibam, que a criança de 7 anos acha que sabe tudo sobre tecnologia, ela não sabe. Ela não sabe o que significa o lugar onde ela está. Ela não sabe o tamanho a dimensão que a sua identidade virtual vai tomar. Né? Isso é uma conversa que eu sempre tive com a minha filha desde pequena sobre pensar sobre isso, pensar que aquele espaço virtual, por mais que ela diga, mas é só minhas amigas, nunca é só as amigas.
é sempre assim, o que vai online é do mundo e a gente tem que ter essa consciência o tempo todo desde criança. Então, acho que por um lado, tem que ter um esforço formativo para que isso seja debatido e discutido. Tem que ter um esforço da sociedade, eu acho, que é o que a gente está vendo agora, porque a CPI das fake news está nos obrigando a discutir esse assunto, né? A gente está discutindo isso no STF e no Congresso, obrigatoriamente, porque é um assunto que se impõe. E eu acho que, pessoalmente, as pessoas têm que fazer um esforço, quer dizer, um esforço de orientar, às vezes, de conversar com as outras pessoas, conversa com a tia, conversa com o pai, sabe? Fala como que a gente decide o que acha que é compartilhar esse tipo de coisa. Por que eu compartilho essa notícia e não compartilho essa aqui, né? Como decidir o que é uma informação de qualidade ou não. Então, ter esse tipo de conversa, principalmente com as pessoas mais velhas, com as pessoas que para quem toda a questão da tecnologia é mais difícil, é mais complicada, eu acho que isso é um papel de todo mundo, assim, não só de jornalista. Né? Não, a fake news não é um problema do jornalismo, ele é um problema da sociedade, ele é um problema da democracia. Né? Então, acho que as frentes de ataque têm que ser várias assim, para começar a combater esse negócio. Uhum. Uma outra colega aqui, Andréia, pergunta como é que tu vê a cultura depois da pandemia? Afinal de contas, a cultura foi uma válvula de escape durante a pandemia, com shows, teatro em casa, lives e, enfim, pockets. Por um lado, assim, é assustador, é muito triste, é um segmento que foi, assim, atingido diretamente, um segmento que na sua maior parte, já vive na precariedade, né? Não estou falando só de artistas, mas de pessoas que trabalham, de técnicos, de toda a área de suporte, todas essas pessoas que dependem de atividades culturais. O golpe foi muito forte e é muito difícil imaginar como vai ser essa reconstrução sem a gente poder contar com um apoio público, e a gente não pode contar no governo brasileiro com uma política assim consistente. Vamos torcer para que as prefeituras e os governos estaduais de alguma forma consigam compensar isso, porque a cultura ela sempre depende, né, de um aporte da sociedade, né? Muito pouco produto cultural sobrevive unicamente de público, né? Muito pouco escritor sobrevive só escrevendo os livros, muitos poucos atores, diretores de cinema, músicos, enfim, todos eles precisam de leis de incentivo, eventualmente, precisam de apoio público. Então, tudo isso é muito difícil de imaginar como isso vai caminhar depois dessa crise, sem um apoio, sem uma política cultural consistente. Esse é o lado triste dessa história. O lado bonito dessa história é ver como os artistas reagiram rapidamente, criaram um gênero, porque as lives que a gente está acompanhando é quase um gênero, quer dizer, isso não era uma coisa que se fazia com essa frequência. Isso brotou de uma forma muito bonita, muito espontânea, muito linda, e mostrou para as pessoas, assim, no momento em que a cultura estava tão desacreditada e tão, assim, ela tão manipulada no centro de uma briga política, sendo associada como inimigo, né, com os artistas como vagabundos ou uma coisa que não serve para nada. E na quarentena a gente viu o quanto a gente depende dos livros e dos filmes e da música, o tamanho que isso tem na nossa vida interior, o tamanho que isso tem para a nossa saúde mental, né? Então, se por um lado, economicamente é uma tragédia, simbolicamente, eu acho que a quarentena é um momento muito bonito de se ver
a importância da cultura na vida das pessoas e como faz diferença e como a gente tem que apoiar os artistas que a gente gosta. E, enfim, porque seria muito difícil viver num mundo que não tivesse música, que não tivesse livro, né? Exato. Eu vou voltar para minhas perguntas aqui. Vou perguntar para ti os temas que te inspiram a escrever. Assim, é possível a gente fugir do tema pandemia, né, e não ser alienada e poder escrever de coisas leves nesse momento? Como é que tu escolhe assim o que tu vai falar nas tuas colunas e tal? Eu tenho uma preocupação grande de evitar ser previsível, né? Assim, idealmente, eu gostaria que as pessoas, ao lerem uma coluna minha, ficassem sabendo de alguma coisa que elas não sabiam, ou pensassem em um assunto que elas não estavam pensando, ou enfim. Então, um momento assim tão caótico como a gente está vivendo, ao mesmo tempo tem muito assunto, porque tem muita coisa que mobiliza a nossa emoção, e eu acho que quando algo te mexe contigo e te mobiliza, potencialmente é um assunto, né? Algo que tu quer escrever, que tu quer dar opinião. Mas, por outro, às vezes eu tenho a sensação que a gente está sobrecarregado de opiniões sobre as mesmas coisas e sobre as mesmas indignações e a mesma raiva e as mesmas emoções, às vezes. Então, o meu esforço é procurar, a cada semana, encontrar alguma coisa que, enfim, tem o meu perfil, tem a ver com as coisas que eu me interesso e eu não me interesso por tantas coisas assim. Meu mundo ele não é tão grande assim, mas sempre no sentido de trazer alguma coisa nova, né? Acho que a crônica ela acaba sendo um gênero que ela se adapta ao cronista, né? As características do cronista. Então, eu como cronista, não deixo de ser jornalista, né? Eu tenho o viés, eu tenho o cacoete de procurar notícia, de falar de alguma coisa que eu não tinha falado antes, que eu não tinha pensado antes, uma notícia, um episódio, enfim. Então, para mim, os temas do noticiário são sempre a minha principal fonte de inspiração, mais do que coisas pessoais, assim. Às vezes a coisa pessoal acaba entrando lateralmente, assim, né? Mas o que mais me inspira é a notícia, né? Esse é a cachaça do jornalista. O pessoal tá elogiando a tua coluna aqui. Tá? E a Andrea também disse que se inscreveu no curso dos mini contos da Cíntia depois de ler uma coluna tua. Ah, será que não era da Cláudia Tages? Era da Cláudia Tages, talvez, porque eu acho que eu não escrevi sobre ela. É, pode ser. Nos confundem o tempo todo, é normal. A Simone também tá dizendo que gostou muito da tua coluna do Machado, né? Que tu escreveu ontem, né? Eu também li muito boa. Bom, eu vou aproveitar a jornalista cultural, né? E te perguntar indicações de livros e filmes para esse período que a gente está tão sedentos, né? De tantas coisas para até para, enfim, que tu acha que vale a pena, assim. Assim, eu sou a bobada do streaming, né? Eu assino vários serviços de streaming, Netflix, a Amazon, né? Que a maioria parte das pessoas tem, HBO também. Mas tem dois serviços de streaming que eu gosto muito, então eu vou recomendar, porque nesses dois tem mais filmes antigos, tem mais clássico, tem mais filme estrangeiro. Então, para quem às vezes vai lá ficar horas ali no Netflix, no HBO e não acha nada que queira ver, às vezes quer ver um filme antigo. Então, um se chama MUBI, MUBI, e o outro é o Belas Artes, né? Belas Artes é um streaming ligado a um cinema de São Paulo, começou no ano passado, e tem muita coisa antiga, assim, muito clássico. Então, são dois serviços de streaming que eu recomendo bastante para quem gosta
desse tipo de filme, para quem gosta de filme antigo, para quem gosta de filme estrangeiro, para quem gosta de assistir, de repente, descobrir um diretor novo, descobrir alguma coisa diferente. Esses dois serviços de streaming eu recomendo. Legal. De literatura, bom, depois que eu saí do jornal, voltei a estudar, estou fazendo um mestrado em literatura brasileira. Então, tenho lido muita literatura brasileira, né? Por acaso está aparecendo tanto Machado de Assis nas colunas, eu tenho lido bastante. Não, e Mas, agora assim, tá lá em Nova York, que legal, né? Que foi traduzido lá, então maior sucesso. isso é o assunto da coluna dessa semana, né? Uhum. E o Brás Cubas é um personagem muito interessante, muito divertido, porque ele é um canalha muito simpático, né? Então, quando a gente vê coisas assim do Brasil, algumas canalices que acontecem no Brasil com a cara mais tranquila. Mas assim, eu não vou recomendar, então, literatura brasileira, acho que todo mundo, enfim, é mais conhecido. Mas eu vou recomendar uma autora que eu estou absolutamente apaixonada, que é uma autora italiana, né? Para quem acompanha esse coluna sabe que eu sou muito fã da Helena Ferrante, loucamente apaixonada pela Helena Ferrante, mas não é a Helena Ferrante que eu vou recomendar. É uma autora chamada Natalia Gainsbourg, que é uma italiana que morreu, acho que nos anos 70, então ela era jovem na época da Segunda Guerra, e ela tem livros que são assim, alguns que chegaram agora no Brasil, são uma mistura são livros de memória, mas que a gente lê quase como se fosse um romance. Um chama Léxico Familiar, e é bem mais em cima da família dela, uma família italiana, ela crescendo nos anos 20 e 30. E o outro chama Pequenas Virtudes, que é uma coleção de ensaios daí que ela toca diferentes assuntos, fala de viagens, enfim. Mas é uma autora que eu estou absolutamente apaixonada. E mais uma autora, eu sou apaixonada por literatura italiana, então alguns dos autores que eu mais gosto são italianos, né? Adoro Lampedusa, do Bardo, o Italo Svevo, enfim, eu sou apaixonada. E a Helena Ferrante é uma paixão recente, enfim, quem ainda não leu, tem muita gente apaixonada como eu pela Helena Ferrante, mas para quem não conhece, ficou até com inveja porque pode começar a quarentena é um bom momento para ler a tetralogia, são 4 livros e uma série que está no HBO atualmente, já tem 2 temporadas, essa série da Amiga Genial, que é essa tetralogia napolitana da Helena Ferrante, também para outra italiana maravilhosa, para quem não leu ainda. Qual é o primeiro dessa tetralogia? É Amiga Genial, da Helena Ferrante. Da Helena Ferrante é Amiga Genial. Que é o nome da série também que está no HBO. Aham. Ai, muito legal. Muito boas dicas. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma. A gente está quase acabando, tem 7 minutos para fechar a live. Não sei se o pessoal quer fazer mais alguma pergunta. A Kelly pergunta se tu tem indicação de algum romance epistolar. Olha, o melhor romance epistolar que eu já li é do século XVIII, que é o Relações Perigosas. É um romance epistolar clássico, porque realmente E é tem o só filme, cara. E tem 2 filmes até baseados nesse livro, e é maravilhoso, sensacional. Personagens assim que a gente nunca esquece, personagens que a gente nunca esquece. O autor é o Laclos, né? E é um livro do século XVIII, né? Mas um clássico maravilhoso, vale a pena para quem gosta de romance em cartas. Assim. Uhum. Não sei se tu quer deixar mais algum recadinho, assim, quer deixar alguma mensagem para a gente encerrar a nossa Eu queria live. agradecer muito o convite, eu adorei Ai, eu participar. É a adorei. minha primeira live, Ai, que achei legal. emocionante. Todo mundo adorou aqui, só Espero que, de usar para live. querida, Bom, espero que tenha sido bom para vocês. É sempre bom a gente, né, qualquer coisa, qualquer contato, né, nessa época, nesse momento, é tão bom conversar, ouvir outras pessoas, sim. é legal. Tem algum livro para sair? Não. Não, por enquanto
Por enquanto, não. Tem uma coletânea aí de crônicas do jornal. Já está chegando. Eu tenho duas, né? Uma de 2008, que chama Agora Eu Era, que saiu pela editora Record, e uma de 2012, que saiu pela LPM, que chama Meus Livros, Meus Filmes e Tudo Mais, que, que tem um recorte mais de textos que tem a ver com a área cultural. Uhum. Mas já tá chegando a hora de fazer outro. Falar nisso, eu morro de saudade do Café Telecom que tinha, né? Era tão bom. Sim, sim. Coisa boa. Semana passada eu conversei com a Tânia Carvalho muito e aí foi um papo de saudades, assim, porque a gente foi um momento muito bom, assim, a gente adorava fazer o programa, a alegria que vocês viam na TV era que a gente sentia gravando também. Sim. A nossa presidente da associação, a Marta Beltrame, disse que adorou a live, dando os parabéns e agradecendo a tua disponibilidade para dividir esse momento. Obrigada. Muito obrigada. Então tá, encerramos mais uma live. Então, semana que vem a gente vai ter mais alguma, vai ser anunciado. Espero que os colegas tenham gostado. Pelos elogios aqui, a gente já viu que sim. E, enfim, agradecer a ti, Cláudia, pelo excelente papo aqui, muito agradável, muito bom trocar ideia contigo. E que, de repente, venham outras, né? Eu acho que é só a primeira. Agora eu aprendi. Então tá bom. Tá, um beijo grande para todo mundo. Um beijo para todo mundo. Até mais, então. Tchau. Tchau, tchau.